Maravilha. Fim do mundo na escatologia, né? É um assunto muito interessante. Escatologia, essa palavra, significa doutrina. Obrigado, querido. Oh, maravilha. Esse homem é uma bênção. Sempre traz uma aguinha. Graças a Deus. Escatologia significa doutrina das últimas coisas. É um ponto final de um acontecimento. Isso é o que significa escatologia. Nós vamos tratar essas palestras. Eu já falei com o pastor João, já falei com a dona Elma, que estarão ministrando também nos domingos aí sequentes. Nós queremos tratar a coisa de uma forma assim, bem objetiva e prática, não é? Para não ser aquela coisa enfadonha, muito complicada, não é? Sobre esse assunto, que na verdade é um assunto vasto nas Escrituras e muito complexo, mas a gente vai tentar deixar a coisa bem objetiva e prática para não ficar criando polêmicas, não é? A partir do momento que você quiser participar, tiver alguma dúvida, dá um toque para a gente aí, que nós vamos juntos, tá bom? Nós temos algumas correntes escatológicas. As mais conhecidas nos conceitos milenistas, e a dona Elma mais para frente vai estar destrinchando mais isso daí. Nos conceitos milenistas, ou seja, que tem a ver com a doutrina do milênio, nós temos os amilenistas, pré-milenistas e pós-milenistas. Nos conceitos tribulacionais, que tem a ver com a grande tribulação vai acontecer, né? Quando? E a volta de Jesus, será quando aí na tribulação? No começo da tribulação? No meio da tribulação? Ou no final da tribulação? São correntes que nós temos, que são as pré-tribulacionistas, as pós-tribulacionistas e as meso ou mid-tribulacionistas, aqueles que creem que será no meio da tribulação, ok? Deixo claro que nós respeitamos todas essas doutrinas, essas correntes escatológicas, elas têm os seus pontos bíblicos, elas têm base bíblica e nós respeitamos a todas elas. Claro que todos nós pastores, nós temos uma certa preferência para uma ou outra, mas isso não atrapalha em nada a nossa fé. No entanto, que a igreja do Nazareno, ela dá liberdade para cada pastor sentir-se à vontade nesse sentido, porque não é um assunto fechado, claro nas Escrituras, não é? É pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, ou mid ou meso-tribulacionista, todos têm suas posições bíblicas, e nós respeitamos. Agora o mais importante é que todas essas correntes têm pontos centrais. O que nos une é o mais importante. O que nos une é que Jesus de fato vai voltar. Você pode dar uma glória a Deus? Todas as correntes creem. Nenhuma delas que eu citei aqui, mesmo do milênio ou das tribulacionais, nenhuma delas tem problemas com relação a isso. Todas creem. Jesus vai voltar. Todas creem no arrebatamento da igreja. Todas creem na ressurreição dos mortos. Todas creem no juízo final. E todas creem que Satanás e os seus anjos serão condenados por toda a eternidade. Maravilha! O que nos une é muito maior, e é aí que nós devemos nos concentrar. Tudo isso aqui nos une. Todas as correntes creem da mesma forma, principalmente acerca de que Jesus vai voltar. Aqui está o ponto central, o âmago da escatologia. É que um dia Jesus vai voltar e todos nós cremos nisso, esperamos, louvado seja o Senhor. Você está esperando a volta do Senhor Jesus? Maravilha, graças a Deus. Então é o ponto central da escatologia, é a segunda vinda de Cristo. Agora, interessante, queridos, estamos falando sobre o fim do mundo. Alguns ficam com medo, né? Alguns ficam assim apavorados. Mas é interessante que quando nós vamos para a ciência acredita nessa questão do fim do mundo também.
E a ciência comprova. A ONU, por exemplo, deixou escapar um relatório, vazou esse relatório no ano de 2021, um terrível alerta para a humanidade. Estamos à beira da destruição do planeta. A ONU reconhece isso. Isso 2021, fresquinho. Estamos à beira da destruição do planeta. É só nós olharmos o que está acontecendo. Não tem nada novo que a ONU está trazendo. Ou seja, a ONU afirma que são irreversíveis as mudanças climáticas. Irreversíveis. Então a ciência também aponta, eu peguei apenas alguns dados, mas quando você vai estudar arqueologia, você estuda a ciência, ela aponta para o fim do mundo. Há quanto tempo nós ouvimos isso daí? Até os nossos avós sempre acreditaram. Aliás, aconteciam algumas coisas que eles ficavam meio assim estarrecidos, e eles diziam o quê? Meu Deus, é o fim, é o fim do mundo. Né, vovó? Está aqui a vovó, já falou isso daí, vovó? Isso é o fim do mundo, o que está acontecendo? A ciência aponta para isso daí, não é? Já está definido que a ciência também atesta que em torno de 5 bilhões de pessoas podem ter dificuldade de acesso à água em 2050. Gente, é muito sério isso. O mundo tem 7 bilhões e pouco. 5 bilhões, a estimativa é de que 5 bilhões de pessoas não terão acesso à água em 2050. Apontando para quê? Para o fim. O básico para a sobrevivência é água. Sem água o mundo vai acabar. E quanta água tem o planeta Terra, gente? Quanta água tem o nosso planeta? Professora Rô? É 3/4 de água e 1/3 de terra. 1/4 de terra. 1/4 de terra e 3/4 de água, não é isso? Ou 2/3, melhor dizendo. 2/3. 2/3 de água e 1/3 de terra. E em 2050 a previsão qual é? Não ter mais água, apontando para o fim do mundo. E quando nós olhamos para a degradação moral, gente, aponta para o fim do mundo ou não? O ser humano, como está o ser humano? No aspecto moral. Misericórdia, gente. São coisas que nós falamos, meu Deus, nunca imaginava ver isso. O que está acontecendo com o ser humano? Está cada vez mais desumano. O ser humano está cruel. O ser humano está se perdendo. Tem um texto lindo que fala em 2 Timóteo, abra comigo para você ver. 2 Timóteo, interessante que essa carta foi escrita nos anos de 64, 65 depois de Cristo. Já naquela época, olha o que existia. Já naquela época, 64, 65 depois de Cristo, nós já estamos há quase 2000 anos isso. Há quase 2000 anos. Olha o que já tinha naquela época. 2 Timóteo capítulo 3. É o Kaique, pastor Kaique, que está ali. Tem gente na projeção ou não? Não? Ok. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 7. Olha só. Mas vocês precisam saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nos últimos dias já daquela época, sobrevirão tempos difíceis. E essa palavra é para nós hoje, hein, gente?
nós estamos vivendo o fim dos tempos. Vamos ver aqui na Bíblia, não tem erro acerca disso. E nós devemos esperar tempos difíceis. Cada vez mais a coisa está piorando. Os tempos são cada vez mais difíceis. Os seres humanos serão, olha o perfil do ser humano, isso aí naquela época. O perfil do ser humano, olha para hoje, parece um jornal do dia. A Bíblia é um jornal atualizadíssimo. Os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Pode continuar, vamos até o 7. Traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É o que nós estamos vendo hoje. Qual é o perfil do homem, o homem carnal hoje em dia? Graças a Deus que ainda tem a igreja neste mundo. O mundo só não está pior por causa da igreja, que é o sal, que dá o tempero, que é a luz, que ilumina as trevas, porque a coisa é feia, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas, conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar a conhecimento da verdade. Meu Pai do céu, a televisão hoje, as redes sociais, nos mostram como está o perfil do ser humano no seu aspecto moral. A gente olha e literalmente diz, eu já disse muitas vezes, coisas que você assiste, que você vê, e você fala, gente, isso é o fim do mundo. Está apontando. Não só a questão climática. Todo mundo hoje sabe sobre a questão de aquecimento global e etc. A gente vê que está apontando para um fim. O mundo está se degradando cada vez mais. Mas o pior é o aspecto moral. Está caminhando para um fim. Muito bem. É interessante notarmos alguns anúncios escatológicos, né? Acerca do fim dos tempos, mais evidentes nas Escrituras. Tem muitos. Eu peguei assim o néctar da coisa, vamos lá. Agora não é a ciência apontando. Ô pastor, o pastor até agora falou da ciência, apontando para um fim do mundo. A ciência concorda com isso daí, que estamos caminhando para um fim da humanidade. Não só do planeta, do cosmos, mas também da humanidade. Doenças cada vez mais aumentando e etc, enfim. Mas o importante é nós ficarmos com a Bíblia. Respeitamos a ciência, mas a nossa bússola principal é a Bíblia. O que a Bíblia diz, pastor, sobre essa questão do fim do mundo? Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, de forma clara, apontam que nós estamos chegando para um fim. Vai acontecer esse fim. Por isso, como diz aí o ditado, olha, você não vai ficar aqui a vida toda, né? E esse mundo não vai durar a vida toda. É verdade. Gênesis capítulo 3, versículo 15, por favor. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Olha só esse texto muito conhecido, né? Apontando para o futuro redentor, Senhor Jesus Cristo. Aqui está aquilo que nós chamamos de proto-evangelho, o início do evangelho, o início das boas notícias. O início está aqui. Aqui já tem uma direção, já tem algo apontando que o mundo vai ter um fim. Porém, inimizade entre você e a mulher. Então, no início, já no Gênesis, depois que Adão pecou, depois que Adão e Eva pecaram, a gente já começa um processo de a situação caminhando para um fim. Porém, inimizade, Deus disse, entre você
e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, se referindo a Jesus, vai ferir a cabeça. Há uma inimizade, Satanás, entre você e o descendente da mulher. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, Jesus teve que passar pela cruz. Na cruz Jesus foi ferido no seu calcanhar, mas na cruz Jesus esmagou a cabeça da serpente. Aqui, já apontando para um fim, que as coisas caminham para um fim. Quando a gente vai para o dilúvio, a partir de Gênesis capítulo 6, a gente vê que Deus recria o mundo e estabelece uma nova aliança. Coloca o arco-íris como selo dessa nova aliança, para significar que o mundo não acabaria mais em água. O mundo não vai acabar mais em água, mas o mundo vai se acabar um dia. Ok? O Novo Testamento vê a arca de Noé como símbolo escatológico da igreja. O Novo Testamento vê a arca de Noé, então lá no dilúvio, como algo simbólico, se referindo ao fim dos tempos. Mateus, abra comigo, Mateus capítulo 24, versículos 37 a 40. Graças a Deus, obrigado pastor Kaique pela força, que maravilha. Pois assim como foi nos dias de Noé, lá no dilúvio, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Aqui nós temos um grande sinal. Pastor João, domingo que vem, vai estar falando. Um abraço para o pastor João, provavelmente ele esteja assistindo, ou vai assistir, né? Deus abençoe o pastor João, toda a família. Ele vai falar sobre os sinais, palestra tremenda, os sinais do fim dos tempos, vai ser bênção. Também a vinda do Filho do Homem, próximo. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Até o dia em que Noé entrou na arca, próximo. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, desde a época da arca de Noé, o que aconteceu ali? Nós vemos ali uma prefiguração do que viria pela frente, e é um grande sinal acerca da volta do Senhor Jesus, que é o âmago. Lembre-se sempre disso, o âmago do fim do mundo é a volta do Senhor Jesus. A gente vê tantas coisas, ouve tantas coisas, mas não tem fim de um mundo sem antes Jesus ter voltado. Amém? Se ficar essa lição, valeu. Não tem fim do mundo sem antes Jesus ter voltado. Até hoje, nós já vamos falar sobre isso. Até hoje nós estamos caminhando nessa situação. Todas as profecias do Antigo Testamento apontam para um reino messiânico, de base judaica e domínio universal. A esperança profética do Antigo Testamento firma-se na promessa de recriação cósmica, em que tudo se fará novo. Profeta Isaías, pastor Kaique, por favor, 65, 17. Isaías 65, 17. Olha aqui que coisa linda. Olha o que o profeta Isaías diz aqui, Pois, eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Eis que crio novos céus e nova terra. Haverá um fim e um momento em que Deus vai recriar as coisas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Muito bem. 2 capítulos clássicos da Bíblia que falam, e nós vamos passar rapidinho, depois você pode estudar com mais calma na sua casa, que falam sobre o fim do mundo. Grava, não tem erro, hein? Facinho gravar, nunca mais você vai esquecer-se.
Pensou em fim do mundo na Bíblia? Daniel 12 e Mateus 24. Vamos lá juntos? 1, 2, 3. Daniel 12 e Mateus 24. De novo. Daniel 12. Mateus dobra 24. Daniel 12, pastor Kaique. Daniel 12. A partir do 1. Aqui nós temos uma descrição do fim dos tempos. Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 6, fala do perfil de Daniel e etc. Do 7 a 12, tem uma visão do Apocalipse do Antigo Testamento. Tem uma visão escatológica. O 12 é chave nesse sentido sobre o fim do mundo. Nesse tempo, se levantará Miguel. Olha que coisa linda isso aqui, hein, gente? O grande príncipe. Então Miguel, um anjo do Senhor, um arcanjo na verdade, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia, como nunca houve, tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for inscrito no livro da vida. O que Daniel está falando aqui? Ele está falando aqui da grande tribulação, que haverá uma grande tribulação, não é? E aí, como eu disse, tem gente que, aí essa volta de Jesus vai ser quando, pastor? Nós vamos passar por essa grande tribulação? Vou deixar essa parte para a dona Elma. Eu pedi para ela estudar todas as correntes. Eu já sei a posição dela. Um abraço para a dona Elma também. Eu já sei a posição dela, que ela é roxa, né? Mas como é bom a gente estudar. Eu tirei tempo para estudar todas as correntes. É muito interessante, gente. Eu respeito a todas, não é? Tem base bíblica, então pronto. Exatamente. Aí, Daniel então está dizendo sobre esse período de grande angústia como nunca houve na terra. Mas olha que interessante. Volta no 1, por favor, pastor Kaique. Um tempo de angústia como nunca houve. Então ele está profetizando que aconteceria isso daí. Desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo, o povo de Deus será o quê? Salvo. O importante é saber que o povo de Deus será salvo. Agora veja bem, quem será salvo? Todo aquele que for inscrito no livro da vida. Glória a Deus. Aconteça o que acontecer. Se a tribulação chegar antes da vinda de Jesus, se a tribulação chegar depois, não importa, gente. Nós temos que estar firmes no Senhor Jesus, com o nosso nome escrito no livro da vida, e é isso que vai fazer toda a diferença. Pode chegar o fim do mundo, mas nós estamos firmes no Senhor e vamos estar com Ele para todo sempre. Aleluia! Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gente do céu, acho que eu vou precisar desligar um trem aqui, viu? Estou sentindo aqui vibrar toda hora aqui, um que não para de ligar para mim aqui, mas tá bom, vamos em frente. Hã? Muito bem. Pode continuar o próximo, pastor Kaique. 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Olha aqui, ó, já no Antigo Testamento falando da ressurreição, que haverá uma ressurreição, todos, né? Os que dormem, aqueles que foram mortos, tanto justos como aqueles que não conheceram o Senhor Jesus, todos um dia vão ressuscitar. Uns para o quê? Olha que capítulo lindo, né? Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Próximo. Os que forem sábios resplanderão como o fulgor do firmamento, e os que o conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas sempre eternamente. Próximo. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro. Até o quê? Até o tempo do fim. Então aqui a Escritura está apontando até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro
e o saber se multiplicará, que é outro sinal que o pastor João, eu acredito, né, provavelmente ele vai entrar, né, sobre a volta de Jesus. Como a ciência está hoje, gente, é impressionante. Estão falando em física quântica para todo lado, e quarta dimensão e etc., coisas do outro mundo que nós nunca imaginávamos, e a ciência está se multiplicando. Muito bem, pode continuar, pastor Kaique. Quanto a você, Daniel, isso, próximo. Então eu, Daniel, olhei, e eis que outros dois estavam em pé, está falando sobre anjos aqui, às margens do rio Nilo, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas: quando se cumprirão estas maravilhas? Nós já vamos entrar nisso, que aí que está a chave. O grande questionamento, pastor, eu entendo, já vi pela ciência, estou aprendendo aqui pela Bíblia. A Bíblia fala claramente sobre um fim, que vai ter um fim. Quando é isso, pastor? Daniel, ele queria saber também. O próprio profeta queria saber, quando será esse fim? Então ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, tempos e metade de um tempo. Muitos pensam aqui sobre a questão aqui de 3 anos e meio, até de um período de tribulação, mas a Bíblia não é clara também sobre isso. Isso não é o mais importante. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Próximo. Eu ouvi, mas não entendi. Se Daniel não entendeu, não adianta a gente querer. Mas o que é isso aqui? Um tempo mais 2 tempos? E quando será esse tempo? É assim que a gente fica. Se Daniel, ele quis entender, não entendeu, a gente tem que fazer o quê? Aceitar. Bom, o que é? Existe, o fim vai acontecer, mas quando? Eu não sei e não tem como saber. Nós vamos confirmar isso no Novo Testamento. Qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, o anjo responde para Daniel: siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o quê? Pronto, Daniel, não vai ser revelado. Tem coisas que Deus revelou, tem coisas que são para Deus. A que ponto nós chegamos? Aqui é outro clássico que eu disse, Daniel 12, agora vamos para Mateus 24, pastor Kaique, por favor. A partir do 1. Esse capítulo, gente, aqui trata do sermão profético do Senhor Jesus. Isso aqui é fantástico, isso aqui é a coisa mais linda. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aqui está falando lá do templo de Salomão naquela época, lá por volta dos anos 70 e tudo mais, que o templo foi totalmente destruído, derrubado pelo Império Romano, ok? Próximo. Próximo. 4. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o quê? Então, ainda não é o fim, mas o fim um dia vai chegar. O fim vai chegar. Aqui os sinais que o pastor João vai entrar domingo que vem, se Deus quiser. Próximo. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém todas essas coisas são o princípio das dores.
Jesus aqui, ele não está falando ainda sobre a grande tribulação, aqui é só o princípio das dores. Então imagina, gente, o que vai acontecer na grande tribulação? Que Deus tenha misericórdia. O segredo sabe qual é, gente? Estarmos preparados. Como eu disse, a linha teológica que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, e ela tem base bíblica, se eles estiverem certos, vamos estar preparados para enfrentar isso. Que bom se formos arrebatados antes da grande tribulação. O que nós precisamos? Estar preparados para nos encontrar com o Senhor. Em qualquer situação, precisamos estar preparados. Há quem diga que se você se preparar para o mais difícil, se vier o mais fácil, oh maravilha! Então, uma dica que eu dou aí, não que eu seja pós-tribulacionista roxo, mas uma dica que eu dou: esteja preparado. Se acontecer, nós não vamos nos escandalizar. Por que, Senhor, está permitindo isso? Tem base bíblica para isso? Vamos em frente, Mas esse é assunto mais para a dona Elma. Próximo. Vocês serão entregues para serem maltratados. Então aqui não é a grande tribulação ainda. São sinais do princípio das dores. E eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Vemos que isso está acontecendo hoje de forma geral, Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Tudo o princípio das dores. Pode tocar. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. O pastor Kaique pregou hoje, E aí que está a grande raiz, pastor Kaique? Por que está faltando tanta compaixão hoje em dia? Sabe por quê? Por causa do pecado, por causa da iniquidade. Por que falta tanto amor até da própria igreja? A raiz é o pecado, é a natureza humana. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, aqui está um segredo, gente, ela firme até o fim. Aquele que perseverar, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho a todas as nações. Então, de novo, o que acontecerá? Virá o quê? Até aqui para a gente ganhar tempo, depois vocês podem continuar lendo em casa, para a gente não atrapalhar o almoço de ninguém. Mateus capítulo 24, dá para ir até o 44, que é a coisa mais linda. Esse capítulo esclarece tudo sobre essa questão escatológica. Muito bem, gente. Então, sim, pastor Kaique, eu acho que não anotei especificamente aí. Tenta achar o versículo que Jesus fala que nem ele sabe. Nós não sabemos acerca do fim. É para baixo aí. Nós não sabemos acerca do fim. Só Deus sabe. Nem o Filho. Jesus disse: nem eu mesmo sei. Em Mateus 24. Ok? Achou? 42 já achou aqui? É isso? 42, pastor Kaique. Olha lá. Portanto, vigiem. O que nós temos que fazer? Vigiem. Porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Isso aqui é chave para a gente. Tem gente que já tentou. Olha, tem aí profetas, tem pessoas de outras religiões que tentaram marcar a volta de Jesus e passaram vergonha. Ele deu sinais, mas não sabemos quando será. Pastor, o que o pastor acha? É 2020, é 2030? Não sei, querido. Não sei. Eu sei que a vinda está próxima.
Agora, quanto tempo? Isso é com Deus. E é interessante, isso é com Deus. E nós estamos nessa expectativa do fim dos tempos, na verdade. Faz quanto tempo que nós estamos esperando o fim dos tempos? Há mais de 2000 anos. Sabe por quê? Inaugura mesmo essa questão do fim dos tempos com a manifestação do Senhor Jesus nesta terra. A minha avó falava sobre o fim dos tempos, ela viveu o fim dos tempos. O meu tataravô falava sobre o fim dos tempos, ele viveu no fim dos tempos. O apóstolo Paulo viveu no fim dos tempos. Mas pastor, talvez a sua grande pergunta já foi a minha também. Mas por que tanto tempo assim não acabou esse mundo? Alguém gostaria de falar? Olha só que a Lucimara falou. Porque Deus é o quê? Misericordioso. Ele está dando oportunidade para as pessoas se entregarem a Jesus. Quem concorda com isso? Gente, isso é... Isso. Ouçam. É isso aí. Igual, e por exemplo, os índios, ou uma região extremamente remota, através da natureza Deus se revela. Deus se revela. Não precisa nem chegar a voz lá. Não precisa chegar a internet lá. Tem muitos lugares que não vão chegar. Internet hoje é um meio para todos ouvirem de uma forma fantástica. Mas mesmo aonde não chega, ele vai olhar para a natureza. Quem criou isso? Tem um Deus criador. Eu quero entregar minha vida para Ele. Pronto, foi salvo. Não é? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, ou seja, o Senhor Jesus, senão o Pai. Boa. Agora, olha o que vocês responderam aí. Vamos para a palavra conferir isso. Olha que coisa tremenda. 2 Pedro, pastor Kaique, por favor. 2 Pedro, capítulo 3. Porque ainda não é o fim. Porque ainda não é o fim. A partir do 1. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que, o quê? Ó Pedro também. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água, e através da água e pela palavra de Deus. Com base nessa palavra também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. O mundo daquele tempo, houve um fim. Aí Deus recriou o mundo, não é isso? Então já houve um fim naquela época. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que, isso aqui para a gente é muito importante também. Ué, mas está falando do fim do mundo? Faz quanto tempo e até agora não chegou o fim do mundo? Grave isso aqui, que para o Senhor, um dia é como o quê? 1000 anos. E 1000 anos como um dia. O tempo, a forma de nós enxergarmos, é diferente da forma de Deus. Para a gente faz muito tempo que é o fim do mundo e não chegou até agora. Mas para Deus,
ele vê de outra forma. Vamos lá? Agora aqui, gente, ó, isso aqui é a chave, hein? Se alguém questionar você, mas a Bíblia fala sobre o fim do mundo, e até agora nada. Que Deus é esse? Questionar você alguma coisa, seja um filósofo, seja um professor universitário, etc. Você vai responder mais ou menos o que a Lucimara disse. É que o meu Deus é misericordioso. Por isso que Ele não acabou com o mundo ainda. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo o desejo de Deus, não querendo que ninguém pereça. Esse Deus cheio de compaixão que o pastor Kaique pregou aqui hoje, que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao quê? Ao arrependimento. É por isso que Jesus não voltou, e o fim do mundo tem esse start na volta do Senhor Jesus. Nunca se esqueça disso. Esse é o maior sinal, o maior evento que vai acontecer, que agora vai acabar esse mundo. Aí vem juízo, a ressurreição acontece, e tudo vai acontecer muito rapidamente. É depois da volta de Jesus. Próximo. Porém o dia, pastor, agora talvez a outra pergunta sua, sabe qual é? Pastor, mas do jeito que o pastor está falando ainda, tem muito chão ainda? Não posso afirmar. Pode ser hoje, pode ser agora, essa volta do Senhor. Pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, 20 anos, não tem como, pastor. Não tem uma estimativa? Não tem. Mas pode acontecer o mais rápido possível? Pode. É igual aquele povo que estava lá com a arca de Noé, mais de 100 anos para construir aquela arca, e o povo zombando de Noé. Que é isso? Cara louco, nunca choveu na terra, e não vai dar nada isso aí, e etc. De repente, só sobrou Noé e a sua família. Com Deus é assim. Nós não podemos brincar. Não podemos brincar. Temos que evangelizar, fazer a nossa parte. Tem muita gente que precisa ser salva. Nós não podemos brincar. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão, Ladrão avisa, ele marca a hora, de surpresa. Naquele dia, os céus passarão, olha aqui, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem, o que vai acontecer? Desaparecerão. Fim do mundo aqui ou não? Está claro sobre o fim do mundo? Glória a Deus. Mais um. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Que Deus nos ajude. Uma vez que tudo isso, o importante não é quando, e a gente, agora isso aí, rapaz, esse negócio de fim do mundo aí, pastor, e olha, tinha tantos textos aqui, se vocês quiserem anotar para vocês estudarem depois, textos que marcam da vinda de Jesus, a primeira vinda dele nessa terra encarnado, até agora, que falam de fim dos tempos. Hebreus 9, 26, 1 Coríntios 10, 11, 1 Coríntios 10, 11, Hebreus 9, 26, 1 Pedro 1, 17 a 20. Há quanto tempo nós estamos vivendo aí, então, pastor, o fim dos tempos? Há mais de 2000 anos. Por que Jesus? Mas por que Deus não acabou com isso logo? Porque demorou. Nós estamos no lucro, hein? Nós estamos no lucro, porque com a arca de Noé foi mais de 100 anos, há no máximo 120. Foi o período. Nós já estamos há mais de 2000 anos, Jesus inaugurou e falou, o fim dos tempos chegou, a partir da minha manifestação. Paulo aqui em 1 Coríntios 10, 11, olha só, pastor Kaique, bota para nós lá, por favor, vamos ler esse. 2 Coríntios foi escrito, se você quiser anotar, é boa, hein? Em 54 depois de Cristo. 2 Coríntios foi escrito em 54 depois de Cristo. Olha o que Paulo já dizia. Primeira. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado.
Está aqui, ó. 54 depois de Cristo. Já vivia a expectativa do fim dos tempos. Só que como a arca de Noé, eu disse, 100 a 120 anos, e que estrago no mundo, foi o fim dos tempos literalmente, varreu tudo, acabou com tudo. Noé e sua família construíram, reconstruíram tudo, não é? Com a bênção de Deus, com a aliança que Deus tinha com Noé. Deus preservou a sua família, acabou com tudo. 100 e poucos anos, as pessoas achavam que nunca ia chegar. Se não tomarmos cuidado, estamos há mais de 2000 anos. Mas temos que ter essa consciência. A qualquer momento pode acontecer. Pois não, Dani? Sim. Uhum. Tá certo. Concordo, boa. Isso. Isso. É isso aí. E Deus tem a visão holística, né, que a gente diz. Ele vê tudo em todos os tempos, ao mesmo tempo. Só Deus. Pois não, querida? Boa palavra. Boa palavra, eu creio. Boa palavra. Eu creio dessa forma também. O homem ia se perder muito mais. Isso, concordo. Esperança, isso. Concordo, Silvia. Boa palavra, parabéns. Boa, boa palavra. Só para o povo que está em casa aqui, nossa irmã Silvia aqui deu uma boa palavra, dizendo que Deus não revelou essa questão precisa do tempo, porque senão o nosso coração ia ficar mais endurecido ainda ou mais frouxo, e a gente não ia se atinar com as coisas, não ter essa expectativa que nós temos, e de repente, com certeza, se Deus não fez isso, é porque ia ser um prejuízo muito maior para nós. Se Deus revelasse, o prejuízo ia ser muito maior. É isso aí. O dia da morte, nós também não sabemos. Isso é Deus. Já pensou se Ele revelasse? O mundo vai acabar em, um exemplo, em 2050. O mundo vai acabar em 2050. O que a gente ia fazer? Ai, toca a vida. E a gente sabe o dia de amanhã? Então quantas pessoas deixariam de se converter? Quantas pessoas que se convertem, porque uma palavra, uma palestra como essa, pode chegar aos corações, e a pessoa com temor, a pessoa fala, meu Deus, vai chegar o fim, pode ser o mais rápido possível, eu preciso me entregar a Jesus, eu não posso ficar aqui igual a turma lá da época de Noé, vai curtindo a vida, vai tocando a vida no mundão, bebida com força, prostituição com força, e aí chegou, e varreu todo mundo, não é? Então o povo ia pensar dessa forma. Boa palavra, Lucimara. Isso. 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 É isso aí. Exatamente. É isso aí. Por isso que a palestra, já deixando no gatilho aqui para o pastor João, a palestra de domingo que vem é fundamental, porque ele vai falar sobre os sinais. Então, pelos sinais a gente vai, não tem como você daí não falar, meu Deus, eu preciso arrumar minha vida. Eu preciso arrumar minha vida. Porque de duas uma, eu não sei a morte quando chega. Pode chegar a qualquer momento, ela não marca horário também. Número 2, Jesus pode voltar a qualquer momento. O tempo voando.
É isso aí. Parece que o Natal faz uns 2 meses. Já estamos no meio do ano. Meu Deus do céu, o tempo está voando. Então, gente, é isso aí, que Deus nos ajude, não é? Que Deus nos ajude. Muito bem, para a gente arrematar aqui, ok? Que lições trazem para o seu coração, mediante tudo isso, que não ficou dúvidas? A ciência fala do fim dos tempos, a ciência tem dado provas e dados, e a Bíblia principalmente fala sobre o fim dos tempos. O que traz sobre o seu coração hoje, mediante o que você ouviu aqui? Qual é o sentimento que você tem? O que traz ao seu coração? Esperança? Quem mais? Siga o caminho. Como disse Jesus, aquele que perseverar até o fim. O que está com o perfil do ser humano. Certo. Olha só. Eu ainda penso que ainda é o princípio das dores. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque o próprio Daniel diz que haverá um tempo de angústia como nunca houve sobre a terra, sobre todas as nações. O que Jesus fala no Mateus 24, que isso não é o fim, não é a grande tribulação ainda, é o princípio das dores. Que Deus nos ajude. Sim. Sim. Então, alguns dizem que é em torno de 3 anos e meio, né? Que é o primeiro período da grande tribulação. Mas por isso que Daniel ficou também, né? Alguns dizem isso, eu não estou dizendo que é isso daí, porque ele não revelou quanto que é esse tempo. Alguns dizem, outros dizem o quê? Que esse tempo, mais um tempo, é a vinda do Senhor Jesus até agora. Que esse tempo revelado em Daniel, muitos creem, é a vinda do Senhor Jesus até o tempo que nós estamos vivendo, até a sua segunda volta. Na escatologia é complicado, não é? Agora, gente, eu confesso para vocês que o que vem ao meu coração é muito temor, convicção de que a coisa vai acontecer e muito temor. Vocês concordam? Oi? Conserto. É isso aí. Um arrependimento contínuo na nossa vida. Senhor, tem misericórdia, me perdoa, eu quero estar com o Senhor. Amém, gente? Oi? Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Boa. Mais alguém quer falar alguma coisa? Valeu, gente. Bênção pura, domingo que vem tem mais. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é muito clara, Pai. A palavra do Senhor não nos deixa confusos, ó Deus, e a palavra do Senhor, ela é esclarecedora, Pai. E aquilo que o Senhor não revelou, nós sabemos que tem um propósito do Senhor, e até para o nosso bem nós cremos, pela Tua graça e misericórdia. Obrigado por essa classe aqui maravilhosa. Obrigado, meu Deus, pela participação de todos. Que tempo precioso, que tempo oportuno. Que o Senhor continue abençoando as palestras que vêm pela frente, guardando-nos debaixo do Teu poder, ó Deus, livrando-nos de todo mal e nos ajudando a estarmos prontos, ó Deus, para quando aquele dia chegar, quando a volta do Senhor chegar, nós estarmos com o Senhor para todos sempre. Ó Deus, tem misericórdia do Teu povo, salva aqueles que são nossos familiares e amigos que ainda não se converteram, salva-os, ó Deus, debaixo do Teu poder. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida, abençoo a sua família, com toda a sorte de bênçãos, amém.